vocês quiserem fazer pergunta no meio da palestra, podem fazer à vontade. Tem um flash aqui, mano. Tá certo? Precisa de flash. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Boa noite, tudo bem com vocês? Com a graça de Deus e de Jesus também eu vou melhor do que eu posso merecer. Quando a gente fala assim que a gente vai melhor, não significa que nós vamos melhor do que o outro, não significa que as nossas vidas não têm alguns degraizinhos, alguns empecilhos, algumas coisinhas que a gente precisa ao longo da caminhada ir superando, aprendendo, né, a passar, assim como a água. Para ela chegar no rio, ela tem que passar por vários processos. Então, muitas vezes ela passa por uma pedra, desvia aqui, faz o curso ali, mas no final ela deságua com um grande oceano. Significa que nós agradecemos tudo que nós recebemos. Mesmo as dificuldades, mesmo os empecilhos, tudo nós dizemos muito obrigado. Obrigada pela vida, obrigada porque eu abri os olhos, obrigada porque eu coloquei de pé na manhã de hoje, obrigada porque eu consegui, por hoje, me banhar, me barbear, me maquiar, sem a necessidade da mão de alguém para me amparar. Então, obrigada, Senhor, porque graças a Deus a vida pulsa em nós. Então, graças a Deus, vou melhor do que sou digna de merecer. Para a palestra da noite de hoje, o nosso tema vai falar um pouquinho, ou quase toda a noite, quase toda a palestra, a respeito do Brasil. De onde veio essa ideia? Assim como qualquer um, nós palestrantes, trabalhadores espíritas, nós não somos alguém em comum, nós somos normais. E o que acontece? Eu estava muito aflita com os últimos acontecimentos do Brasil. Eu estava muito angustiada com as coisas que estavam acontecendo. E também devo dizer, reclamona. E eu estava num dia desses, reclamando, de cara feia, angustiada, entristecida, quando meu mentor chegou para mim e falou assim: você pode fazer algo. E eu virei para ele, rude, e disse assim: o senhor está vendo uma asa nas minhas costas? Não. Então eu não sou um anjo Ismael. Ele falou: mas você pode fazer algo. Já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Falei: já. Releia. Só que dessa vez, apresente ao seu público. E aí eu peguei o livro para reler, para poder estarmos fazendo a palestra, não só de hoje, como outras que eu preciso proferir. E eu comecei a encontrar algumas respostas dentro desse livro. O nosso Brasil hoje, que está tão divergente, né? Tão dividido, tão cansado também, tão molestado, é um povo muito trabalhador, um povo muito honesto, que cada vez está mais, né, cansado. Tem a resposta no livro. E o livro, devo dizer que a primeira edição dele foi de 1938. É um livro psicografado por Chico Xavier, que nós chamamos de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E ele fala de coisas que nos parece atual, ou melhor, nos atual. Isso porque ele escreveu dentro da história que o Brasil teve desde a descoberta, ou melhor, antes da descoberta. Então, é por esse percurso que nós vamos seguir na noite de hoje. Caso não entendam algo, sinta-se à vontade. Nós vamos aos poucos descortinando esse novo universo. E também vou apresentar não só o tema, como dizer por que, né? Pátria do Evangelho, por que coração do mundo? Porque o Brasil tem essa necessidade. Por que Jesus escolheu justamente o Brasil? Justamente o povo brasileiro, com tantas nações maravilhosas, belas, com o seu povo, com a sua cultura, que poderia também estar fornecendo para Jesus aquilo que ele buscava. Então, vamos lá? Primeiro eu trouxe para vocês uma apresentação de Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele foi um grande jornalista. Ele era amigo de todos aqueles artistas da Semana da Arte Moderna, um grande escritor, e ele desencarnou até que meio que jovem, ele desencarnou aos 48 anos de idade. E ao retornar para a pátria espiritual, porque nós não acreditamos na morte, porque se acreditássemos não estávamos aqui, né? O que acontece? Ele é chamado para escrever esse livro, pelo próprio espírito de Emmanuel. Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. O que é mentor, Tânia? É aquilo que a gente chama de espírito guia, de anjo da guarda, né? Aquele espírito que nos acompanha, que nos intui, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas sempre nos mostra um caminho melhor. Ai, Tânia, eu não estou sabendo. Tá sim. É aquela vozinha que às vezes a gente fala assim: nossa, me falaram que não era para fazer esse caminho, melhor não sair de casa agora, melhor sair de casa com os vidros do carro fechados, melhor parar
uma calçada com a porta da casa escancarada, essas coisas que vêm para a gente toma como se fosse nossa. Conforme nós vamos tendo um desenvolvimento maior da mediunidade, nós vamos tendo um acesso maior aos nossos mentores, nossos guias espirituais. Hoje eu consigo ver o Senhor, meu mentor, e ouvi-lo também. Ai, que coisa boa, nem tanto. Voltemos. Então, o que Emmanuel diz? Ele diz assim, ó, o nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda encontrasse em seu escritório solitário. Não há psicografia, não tem como nos trazer nada do plano espiritual, se entre o médium e aquele escritor não tiver uma parceria. É como se fosse a mão e a luva. É preciso um estar para o outro, porque não é apenas trazer uma página, como na noite de hoje. Vai ser trazido para nós uma carta, uma parte, uma missiva. É necessário trazer muitas páginas. Tanto que a edição que eu tenho dele, né, tem exatamente 235 páginas. Para esse trabalho faz-se necessário ter assim, um intercâmbio um pouco melhor. E também conhecer a respeito daquilo que vai se falar. Ninguém fala daquilo que não sabe. Quando a gente fala daquilo que não sabemos, nós estamos buscando, cuidando da vida dos outros, mexericando. Quando a gente fala daquilo que a gente sabe, a gente fala com conhecimento. Por isso que Emmanuel diz assim, ó, quem vai escrever o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não sou eu. Apesar dele já ter escrito, né, o Chico, outros livros, como há 2000 anos, Ave Cristo, há 50 anos depois, Renúncia, que é lindo. Ele diz que vai escrever é Humberto, porque Humberto conhecia o Brasil, conhecia esse povo, conhecia a escrita que poderia ser colocada para os brasileiros, a forma como atingir o coração dos brasileiros. E conhecia o nosso país, conhecia todos os recantos do Brasil. E Emmanuel, a gente sabe que uma das suas encarnações foi em Roma, outra foi aqui no Brasil, que eu falo para vocês na noite de hoje. Mas mesmo assim, ele ainda não se acha competente para tal. Ele passa para o nosso querido Humberto. E é Humberto que escreve o livro, é Chico que nos traz. E aí, como que acontece? O que acontece? Está aqui, ó. Jesus transportou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Conta-nos o seguinte a leitura do livro. Não vou fazer uma narrativa de 235 páginas. Eu vou fazer uma descritiva da história, para que depois, num outro tempo, numa outra oportunidade, cada qual seja convidado a ler o livro. Não dá para, em pouco mais de uma hora, nós passarmos 235 páginas nas minúcias e nos detalhes. É impossível. Eu precisaria de um pouco mais de tempo do que apenas uma noite. Então, o que eu vou fazer para vocês? Na descritiva do livro, colocar para vocês algum ponto para que a gente possa voltar para casa um pouco mais entusiasmados. Jesus, ele sempre faz visitas periódicas à Terra. Ele nunca nos deixou. Uma das suas promessas foi assim: eu estarei convosco até o final do tempo. Então, às vezes, a gente acha que está sozinho, às vezes a gente entra em desespero, em desânimo, porque Deus não me ouve, porque as coisas não acontecem, porque não funciona, porque não dá certo, porque isso aconteceu comigo, minha vida é só tristeza, é só desabor, enfim. São essas lamúrias que a gente pinta e colore as nossas vidas. Só que Ele nunca nos deixou. Ele sempre esteve muito perto. Ele escuta o nosso pensar, o nosso sentir, os nossos desejos. E tanto que Ele diz isso nesse livro. E ele começa fazendo uma grande visita à Terra. Nós estamos pelo ano de 1400. O que tinha acontecido nessa época? As grandes cruzadas, né? Um acha que a Terra Santa é a terra de Jesus, o outro acha que não, que é Roma, e o povo católico começa a brigar com os judeus com os católicos, milhares de vidas foram ceifadas. E estávamos também no processo da Inquisição. Então, aquelas pessoas que não estavam de acordo com aquilo que a Igreja Católica acreditava naquele momento, elas eram levadas à fogueira. E muitas vezes até com conversas que não eram verdadeiras, mas eram levadas à fogueira. E Jesus vem nos visitar dentro desse contexto. E conta-nos o nosso querido Humberto que quando ele vem à Terra, ele desce radiado de luz. Todo o seu caminho se faz uma grande escadaria. E toda florida, com muita luz. E os anjos vêm fazer a sua corte. E ele vem com a sua magnânia.
ele vem com a sua supremacia. E Jesus, muito doce, ele olha e diz assim, Eliú é um anjo que é responsável pela sociedade terrena. Nós temos espíritos para cuidar de cada departamento. E às vezes a gente fala assim, tem a Pauléu, não sei onde esse mundo vai parar, tudo vai acabar. Temos anjos para cuidar de tudo. E Eliú é um desses anjos. Então o que ele diz assim? Eliú, o que acontece com a minha história de amor? O que acontece com aquilo que eu deixei? E aí Eliú, tentando passar os panos quentes, ele diz assim, Senhor, é assim mesmo, o povo anda um pouco se desentendendo, né? Eles estão meio assim perdidos. Mas veja só, tem um lado bom, né? O Oriente e o Ocidente estão se unindo. Ele vai tentando dizer para Jesus que as coisas não estão bem assim. E Jesus sabe como estão as coisas. Então ele diz assim, o que fizeram da minha palavra? Todo lugar da terra é santo. Não existe um lugar melhor que o outro. Todo lugar da terra é santo. E sendo todo lugar da terra santo, não precisa ninguém brigar em meu nome. Eu não gostaria que um fio do cabelo de qualquer soldado que fosse caísse em meu nome. E aí ele fala para ele assim, Senhor, mas sabe como que são a humanidade? Cada um aprende de um jeito. E Jesus fala, aprendendo pelo orgulho, pela vaidade. Aprenderam a ser ingratos, mas não aprenderam a lei do meu amor. E nesse instante ele diz assim, Eliú, aonde estão as terras que no alto, quando eu vejo, tem um símbolo que é o da minha boa nova. Ou seja, o símbolo é um formato de coração. Aonde está? Não que Jesus não soubesse, mas Jesus nos põe a pensar. Senão nós seremos o quê? Fantoche. Se nós não fizermos o uso do nosso livre-arbítrio, nós seremos apenas algumas máquinas. E nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Nós pensamos. E eles, anjos, têm maior responsabilidade ainda. Então ele diz assim, Senhor, está mais para o norte. Ou seja, nós estamos aqui na América do Norte. E eles orientam, ou seja, eles vêm pelo céu até a América do Norte. Quando chega na América do Norte, ele diz assim, mas aonde estão as terras tão virgens que eles estão apenas um povo inocente? Ele queria mais, ele queria o Brasil. E no ano de 1494 foi feito o Tratado de Tordesilhas. Mas esse acontecimento se dá um pouco antes. Aí, Eliú, o que ele faz? Ele fala assim, Senhor, mais para lá, mais para o cruzeiro. E ele traz Jesus ao Brasil. Aquela mata virgem, aquele povo nativo ainda aqui vivendo. E ele olha tudo aquilo e ele fala, aqui será transportado a minha árvore da Palestina. Ou seja, todo o amor, todo o ensinamento, toda a boa nova que ele tinha deixado pelas vielas de Jerusalém, de Galileia, estaria sendo transportado para cá. Estaria sendo transportado para o Brasil. Ele fazia essa escolha nos anos de 1400, mas o livro não diz propriamente que data. Mas como historiador, eu sei que no ano de 1494, o Tratado de Tordesilhas é feito. O que é isso, Tânia? Simplesmente a Espanha e o Portugal pegaram uma régua, colocaram em cima da América do Norte, dividiram. Uma parte para cá, uma parte para lá. E a única parte que sobrou para Portugal foi o Brasil. Aquilo que Jesus já tinha prometido antes. E por que tinha que ser os portugueses? Porque ele fala assim que o português era um povo muito trabalhador, muito valoroso. Era o melhor povo, Jesus nos conta nesse livro, daquela época. Era um povo muito trabalhador, muito valente, muito corajoso. E era esse o povo escolhido. Poderia ser os ingleses, os franceses, os holandeses, mas não era de interesse. Para Jesus, a melhor nação para colonizar o Brasil teria que ser Portugal. E aí é onde ele fala que de lá da Palestina para cá ia ser transportado todo o seu amor. Por que não vira o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, cujas estradas cheias de esperança, luta e sonho e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é afro-amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes? E quando ele está falando isso, ele está falando assim, porque chegou uma época aqui no nosso Brasil que muitos estrangeiros vinham nos visitar. Achavam a Amazônia um encanto. São Paulo, uma beleza. Rio de Janeiro, que maravilha. Minas Gerais, que
conto dos meus amigos que já saíram do Brasil, que nós somos receptivos. Se você chegar em outro lugar, não souber o idioma daquele local, não souber se virar, ninguém para te dar nenhuma explicação. E aqui no Brasil a gente viu que não é bem assim. Principalmente quando a gente tivemos a entrada de vários estrangeiros no país e para a Copa. Todo mundo se esforçava para dizer qual era o ônibus, qual era o metrô, qual era o trem, o que devia fazer, como devia, todos se esforçavam para dar uma ajudinha. Então, isso é nosso. E mais para frente a gente descobre por que isso é nosso. Então, viu tudo no Brasil, viu a riqueza que esse solo tem. O Brasil é um país muito rico. Aqui as pessoas não morrem de fome porque não tem comida. Morrem de fome porque infelizmente não temos fraternidade. Porque das mesas de muito seria matada a fome de tantos outros. Quantas vezes nós, inclusive eu que gostava, a gente não joga fora aquele arroz porque a gente diz que está com gosto de geladeira. Porque aquilo já foi requentado 2, 3 vezes. Aquele feijão requentado ninguém vai lá e não desce. Quantas vezes a gente não fala assim, ai, mas eu fiz tudo isso, ai, que pena, azedou, né? Você fez, vamos supor, uma panela de arroz doce, aquilo lá azedou, porque o Brasil a gente tem todas as estações ao mesmo tempo, e fala, ah, que pena, né? Vai pro lixo, lava tudo, e estamos em paz com a nossa consciência. Porém, Kardec nos diz assim, que nós deveríamos ter vergonha, porque 80% da humanidade morre por fome. E às vezes a gente acha que morre por causa da violência, que morre por causa do suicídio, que morre por causa da guerra, mas a fome mata mais. 80 milhões de pessoas todo ano morrem por fome. Isso quer dizer o quê? A metade do Brasil. Então, nós temos que aprender a ser mais solidário, a ser mais fraterno. Às vezes a gente sabe que ali do outro lado da calçada mora um andalheiro, dorme ele ali. Mas a gente se recusa a colocar num potinho de manteiga, um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco daquilo que sai das nossas panelas para dar para ele. Porque simplesmente diz assim, ah, ele vai se acostumar. Só que nós somos acostumados, o nosso organismo a pelo menos ter 2 refeições por dia. Então nós precisamos olhar um pouco além. Mas Jesus já confiava em nós. E ele, quando escreve para nós, o autor, ele diz que não tinham visto tudo, mas que poderiam ver mais, ou seja, poderia ver mais desse povo. Porque tudo que eles tinham notado era apenas as coisas materiais, a natureza exuberante, a matéria, mas tinha um povo ali, gentil, hospitaleiro, inteligente, é um povo de muita fé. Isso a gente não pode dizer. O povo brasileiro, ele é de muita fé. E graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem discussão por fé. Cada um dentro do seu quadrado. Quem é evangélico, católico, bandista, candomblé, xexinue, messiânica, budista, judeu, muçulmano, não importa. Né? Cada qual dentro da sua fé. Nós temos pessoas que a gente conhece, cada um professa uma fé diferente. Mas graças a Deus aqui, cada um pode professar a sua fé sem ser denegrido. Então, a liberdade religiosa já é construída pelo anjo Ismael, que a gente conhece ele daqui a pouquinho. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma das suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos da sua doutrina e de seus exemplos no coração do homem. Aquela visita que eu contei, que ele chega aqui e ele vê como que as coisas estão acontecendo. Aqui é quando ele escolhe, né, a nossa região. Ele diz assim, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As instruções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado, exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. E foi a parte que eu mais me detive, porque nós estamos num momento um pouco crítico. Eu acho que o momento mais crítico do Brasil foi quando algumas pessoas começaram a colocar no Facebook que São Paulo deveria se separar do Nordeste. E que os últimos acontecimentos eram por causa dos nordestinos. Eu achei isso de uma tristeza muito grande, porque nós somos um país que se comunica uma região com a outra e que um necessita do outro. Nós somos um país construído em cima desse povo que saiu da sua terra para vir para cá. Enquanto eles necessitavam da água que nós tínhamos aqui exuberante em São Paulo e não temos mais, nós necessitávamos de mão de obras também aqui para a cidade alavancar. Então nossa cidade é construída em cima desse povo, esse povo que lutou durante muito tempo, esse povo que se dedicou durante muito tempo. E é muito triste ver as pessoas humilhando, xingando, né?
filhos do mesmo Pai. A gente pode chamar ele de Oxalá, nós podemos chamar ele de Adonai, Ezefá, Deus, não importa. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Se nós somos todos criados por esse Senhor, que nos permite ter um sol exuberante, uma noite estrelada, uma chuva que cai abundante, como é que nós podemos simplesmente querer nos separar por coisas políticas, por razões tolas, por razões boas? Porque antes de qualquer governante que o Brasil tenha, nós estamos ligados ao coração de Jesus. Essa pátria está ligada ao amor de Jesus, ao coração de Jesus. É por isso que nós não temos terremotos, gente. Nós não temos vulcões. Nós não temos tsunami. Nós estamos numa terra privilegiada onde a natureza não nos agride. E graças a Deus, porque nós temos uma chuva um pouquinho mais forte. Simplesmente a gente é obrigado a assistir até caminhões de Casa Bahia sendo levados por água abaixo, porque eles são super pesados. Imagina se nós tivéssemos essas grandes calamidades. Então, ligados ao coração de Jesus, ele deixa bem claro que tudo que for político vai estar segundo a sua ordem. Então, a gente olha esse cenário todo, totalmente muito decepcionante, mas nós temos que ter dentro do nosso coração que, acima de tudo isso, está uma justiça. Porque há uma justiça. Às vezes a gente fala assim, ai, olha aí, vê fulano. O que aconteceu com Cicrano? A gente fala assim, fulano simplesmente fez, olha aí o que deu. Está pagando para todo mundo ver. A gente tem esse ditado. É uma lei de ação e de reação. No Livro dos Espíritos, na questão 781, diz assim, que o progresso ele é inevitável. Então, mesmo que algumas pessoas tentem atrasar o progresso, coitado deles. Porque ele é inevitável, faz parte da evolução. Então, mesmo que a gente esteja passando por todo esse processo de turbulência, coitados deles. Pelo menos não fomos nós a tirar nada de ninguém. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de Ismael. Então, o que ocorre? Eliú, esse grande anjo, que é um dos nossos responsáveis pela parte social do planeta, ele recebe de Jesus a incumbência de reencarnar. Tinha que fazer com que os portugueses, esse povo, chegasse até aqui. E o que faz? Ele tem que reencarnar, ele tem que voltar à vida. Olha como às vezes a gente quer que o outro faça as coisas por nós, né? Ah, mas deixa que fulano faz, deixa que esse cano resolve. Existem algumas coisas que somos nós que temos que fazer. Ele, numa condição de anjos, ele não precisava voltar à Terra. Mas, a pedido de Jesus, ele volta como Henrique de Sales, ou seja, o fundador da Escola Naval em Portugal. Sem a Escola Naval, sem sair as grandes navegações, nunca que o Brasil seria descoberto. Nunca que nós estaríamos agora nesse momento. Então, foi preciso que ele viesse, que ele construísse uma escola naval, que fosse colocado naquele coração daquele povo, lutador, batalhador e aventureiro, a necessidade de sair mar adentro, descobrindo novas terras. E é isso que ocorre. Vai se descobrindo as Índias, né? Vai se descobrindo a Colômbia, e eles demoram um pouquinho para chegar até aqui. Eles vão chegar aqui, todo mundo sabe, no ano de 1500, no mês de março, depois de grandes corridas contra o mar, intuídos por Eliú. Então Eliú vem, ele prepara tudo, mas só depois de 190 anos é que o Brasil é descoberto. E a gente quer as coisas para ontem. Se tem que ser resolvido, é para ontem. Se eu fiz um pedido para Deus, é para ontem. Tudo tem que ser para ontem. E Jesus, quando ele deseja alguma coisa, ele trabalha dentro do tempo do Pai. Então, depois que o Brasil foi descoberto, ou seja, os portugueses aqui se aportaram, né, ele convoca de novo essa reunião, Jesus, para que então ele pudesse abençoar essas terras. Mas também era necessário colocar alguém para cuidar do povo que aqui estaria. Assim como cada um de nós temos o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, o Espírito que nos acompanha, seria necessário que essa nação também tivesse. E ele chama Ismael. Ismael é um dos grandes estudiosos da época de Jesus. Ele estudou num colégio judeu, era um sábio, era um homem muito importante de estudo, não de dinheiro e nem de poder. O conhecimento era a porta dele. E ele, depois disso, depois de algum tempo, foi proclamado a anjo, virou um anjo. E ele chega para Ismael e diz assim: Ismael, recebe o lábio bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrima e reconhecimento, e com
concentrar em ação o impulso secreto de sua bondade, eis que a minha bandeira tem agora uma insígnia. Ou seja, ele chama Ismael e fala assim: Ismael, a minha terra, a terra onde eu quero que seja colocada a caridade e a fraternidade, a terra onde eu quero que o amor e a fé seja ali frutificado, precisa de alguém. E eu chamo você. E ele entrega uma bandeira branca para Ismael, símbolo da paz. Ismael, o que ele coloca nessa bandeira assim que ele recebe? Em lágrimas, sem dizer absolutamente nada, ele coloca nessa bandeira uma insígnia. Escreve o lei mortal: Deus, Cristo e caridade. Deus acima de qualquer coisa, Cristo, nosso mestre, é caridade sempre. Sem caridade não há salvação. Sem eu estender as minhas mãos despretensiosamente, não tem por que caminho seguir. E Ismael passa a ser o responsável pelo nosso país. E é por isso que eu perguntei para o meu mentor no início da nossa conversa: acaso o senhor está vendo asas em mim? Não, eu não sou Ismael. Ou seja, eu estava dizendo para ele o seguinte: quem é responsável pelo Brasil é Ismael. E vim descobrir nessa leitura que ele conta com cada um de nós para que seja uma terra de paz, para que aqui não se alarme uma guerra, já que a gente não tem aí as intempéries da natureza. É dado a ele o direito de cuidar de nós. E ele simplesmente se aposta nesse direito com muito carinho e com muita atenção. Então, primeiramente surgiram os índios, que eram simples de coração. Em segundo lugar, chegavam sedentos da justiça divina. E mais tarde, viriam os escravos, com a expressão dos humildes dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem aventurado por sua mansidão e fraternidade. Os índios já estavam reencarnados aqui. Era alma muito simples, que não conheciam maldade. Tanto que os portugueses, quando chegam aqui, eles são recebidos com todos os banquetes, mesmo sem falar a mesma língua. Eles não falavam a língua tupi. E eles também não falavam português. E eles recebem aquele povo que chega ali, acolhem aquele povo que está ali com um carinho e uma imensurável fraternidade. E o que ocorre logo quando esse povo português chega aqui? O que manda o rei de Portugal? Que aqui deixe dois que ele naquela época acreditava ser bandido. Então ele mandou deixar dois homens aqui. Que para ele era bandido, ia contra a coroa, não estavam bem, era para serem deserdados nessa nova terra. E era para a caravela virar as costas e ir embora depois de algum tempo. E foi o que aconteceu. Já no final de abril, quando eles estão voltando, denomina aqui Terra da Santa Cruz, e eles estão voltando para Portugal, eles deixam dois homens aqui. E um deles, muito chocado com essa situação, porque ele nos relata no livro que ele não fez nada que desabonasse a conduta dele, que ele foi acusado de coisas que ele não fez, ele pega um barquinho, daqueles que o índios tinham, sem nenhuma canoazinha, sem nenhuma condição, e adentra, mar adentro, querendo alcançar a caravela. E ele vai vendo que ao longe a caravela vai se distanciando, e que ele nunca ia conseguir. Mas naquele momento, o que ele deseja? Ele deseja a morte. Ele fala assim: Senhor, eu fui apartado da minha família, eu fui exilado da minha terra, nunca mais eu virei aquela terra onde eu nasci, nunca mais eu virei os eleitos do meu coração, eu não quero mais viver, eu não quero mais ficar aqui. Então o Senhor me deixe morrer. E nesse exato momento, quando ele faz essa prece e começa a entrar mar adentro, Ismael, ligado ao coração do Brasil, manda um sopro de vento aonde a canoa recorre. E aquele homem chega ali agradecido. Porque na verdade ninguém quer encarar a morte. O que muitas vezes tem dentro do nosso coração é o desespero. E toda vez que nos falta a essência da fé, nos sobra desespero. Nós não queremos morrer, nós não queremos desistir da vida. Mas às vezes a gente fica um pouco alucinado pelas situações. Por isso que é preciso silenciar, voltar para o nosso interior, buscar a essência da nossa vida, que é a fé, e seguir adiante. Então, esse é um acontecimento do livro, que logo no terceiro capítulo ele nos fala, o deserdados, quer dizer, ser tirado da sua terra, do seu povo, de tudo, e tem que vir para cá. Os portugueses já tinham dois aqui, ia ser acolhidos
pelos índios que aqui estavam e pelos outros depois seriam. E os negros, na verdade, eles estavam sendo preparados para a sua reencarnação ainda na África para depois serem trazidos para cá. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus. Agora eu vou começar a falar com vocês um pouquinho dos nossos queridos jesuítas. Porque o Brasil, na verdade, fica esquecido durante 3 décadas, 30 anos. Eles chegaram aqui, não encontraram ouro. Naquela época, o que fazia as coroas, os portugueses, os reis portugueses ou espanhóis ou ingleses sorrir era ouro. Se não tinha ouro, a terra não interessava. No primeiro momento, eles não encontram ouro aqui. Eles encontram aquelas coisas que os índios davam, grandes artesanatos, né? O sinal, e encontram pau-brasil, uma planta que era utilizada na época para a pintura, o tingimento de roupa. Como eles não encontram aquilo que eles queriam, o que eles fazem? Eles largam o Brasil por 30 anos. Claro que nesse período sempre vem algum francês, ou algum espanhol, sempre vem algum alemão, mas os índios automaticamente tratam de mandar embora. Não tiveram a mesma simpatia. Por isso que às vezes a gente chega numa pessoa e fala, nossa, você tem tanto cigano. E às vezes a gente chega e fala assim, não suporto nem ver a cara dela. Mas fulano nunca falou com você, mas eu não suporto. Mas não suporto. Eu passei por isso. Minha tia já fazia curso de crochê e ela falava para mim assim, você precisa aprimorar o seu crochê. Eu falava, eu não vou lá não. Não aguento a cara daquela professora. De jeito nenhum. Eu não vou na cara dela, ela vai caminho. Só que chegou um determinado momento, se eu quisesse fazer alguma coisa, que eu faço os enxovais, né? Para dar para as nossas mãezinhas, que às vezes recebem um bebê, mas não tem que pôr. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa digna, merecedora de ser entregue, porque você não pode dar qualquer porcaria dizendo que está fazendo caridade. A caridade eu sou melhor, não sou pior. Eu tinha que fazer as aulas, eu tinha que me aprimorar. E eu fui até lá. E eu fui descobrindo que nada mais era do que implicância da minha parte. E às vezes nós somos implicantes. Nós simplesmente julgamos antes de conhecer. Nós somos igual criança pequena, diz que não gosta antes de colocar na boca. E é assim que a gente diz na vida. Eu não gosto, eu não vou, mas a vida não dá jeito. Enquanto eu não fosse ali me acertar com ela, eu não ia ter paz. E a partir do momento que começamos aquele processo de estarmos juntas, eu comecei a ter paz. E uma amizade que, graças a Deus, eu muito agradeço. Mas quando necessário, ir pela dor. E isso que às vezes a gente fala, não vai pelo amor, vai pela dor. O amor é lei universal. A dor, não. Mas ela é necessária para lapidar os nossos espíritos. Então, nesse período todo de vai e vem, ninguém se interessou. Até que em determinado momento, eles resolvem tomar posse da terra, porque simplesmente eles iam ficar sem terra nenhuma. E eles trazem nessa caravana alguns padres, naquela época chamados de jesuítas, da companhia de Loyola. E o que acontece? Esses homens, antes a gente vê no livro, que Ismael faz uma reunião primária, onde ele conversa com o espírito desses homens que vão estar vindo para essa terra, porque é uma terra muito hostil, gente. Imagina uma época que não tinha nem casa para morar. Tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. E o livro fala disso ao decorrer da sua história. Pensa, quem é que vai querer vir para cá? E era necessário eles virem para cá para trazer os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus. Então, eles eram homens muito estudiosos, que tinham passado grande tempo em Portugal e estavam vindo para cá. E o que nos fala Humberto? O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus, que aprontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do martírio do Evangelho. Jesus, né? Esses homens abnegados eram de fato o sal da nova terra. Por que o sal, né? Porque o sal é o que dá gosto. Quando às vezes a gente está com problema de pressão, né, a gente tem que fazer uma comida sem sal, a gente nem come, porque aquilo fica uma coisa que desanda. A gente não come, não tem gosto, por mais que você coloque ali óleo, cebolinha, não vai, a gente não come, desanda, a gente não gosta. Então o sal é aquilo que traz tempero, é aquilo que faz gosto para a terra. E eles vinham para cá para poder nos trazer Cristo, os ensinamentos cristãos, para poder trazer cultura também, né? Era necessário aprender-se aí outros idiomas para que aquele povo todo pudesse estar convivendo. Então, quase todos os espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntários da grande causa. Entre muitos, descobriram José de Anchieta e Bartolomeu dos Martires, Manuel da Nóbrega, Diácono, Jácome, Leonardo Nunes e muitos outros, que também foram os chamados para esse conclave no mundo invisível. Nóbrega portava mais tarde na Bahia como Tomé de Souza, o primeiro
cidade aqui. Ele, com Anchieta, que chega depois no ano de 1553, é que funda a nossa cidade, é que dá início à cidade de São Paulo. Por isso que lá na Praça da Sé a gente tem até hoje, no pátio do colégio, né, até hoje a casa dos jesuítas. Então eles vêm para cá, não só para a fundação das cidades, não só para o esclarecimento, como para a harmonização. Certo que lá na frente a gente vai descobrir que o Marquês Pombal, o que ele faz? Ele manda os jesuítas embora em determinado momento. Ele não quer mais esse povo aqui. Por quê? Porque os índios se davam muito bem com os jesuítas. Os jesuítas se davam bem com os índios, os jesuítas se davam bem com os portugueses, que aqui era deserdado, os jesuítas se davam muito bem com os negros. Porque para a Igreja Católica, negro não era gente. Tanto que até lá, há algum tempo, em Congo e Luanda, tinha uma cadeira bispal, de onde o bispo sentava e ele dava a sua bênção para os negros que iam vir transportados, feito carga no Atlântico. Né? E o que ocorria nesse período? Não era gente. Quando chegava aqui, esses jesuítas viam ele também como gente. Coisa que a Igreja Católica, naquele período, não entendia. Para a Igreja Católica, a cor da pele diferenciada era chamada de filhos de Caim. Acreditava que podia ter uma separação. Então, eles foram responsáveis pelos ensinamentos que nós temos hoje. Se hoje nós temos a oportunidade de ir para a escola e de aprender, quem trouxe tudo isso foi os jesuítas. Sem os jesuítas, nós não teríamos o ensino hoje. Nós não teríamos aí as condições de moradia. Que eles que junto com os índios começam a pensar umas moradias um pouco mais elaboradas e não dormir à chuva, né, ao som da lua, à claridade da lua ou ao som da chuva. E aí o que acontece? Dentro desse percurso, os portugueses, depois que foram colonizando o Brasil, não dava-se muito bem nem para os negros e muito menos para os índios. Então, onde eles passavam, eles incendiavam as choupanas, matavam milhares de pessoas e os negros eram tratados daquela forma no cativeiro que todo mundo conhece. E o que ocorre? Ismael chega em determinado momento que ele vai conversar com Jesus chorando. Porque ele fala, que é isso? O que está acontecendo? Que tristeza é essa? Casas sendo dizimadas em chamas, simplesmente porque eles achavam assim, o índio não serviu para o trabalho, então também não deveria ficar na terra, porque por si só já era sua. Os negros, então, tinham que servir para simplesmente trabalhar. Se não trabalhasse, morria. E Ismael chega a Jesus em choro e fala, Senhor, o que estão fazendo com a tua terra? O que fazem com a sua morada? E ele vira para ele e diz assim, Ismael, nas tuas obrigações de trabalho, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. E que o nosso Pai não concede aos filhos fado superior às suas forças nas lutas evolutivas. Ou seja, tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Cada lágrima que cai dos nossos olhos, cada tristeza que temos dentro do coração, tem uma razão de ser. Nada acontece porque simplesmente Deus é ruim, simplesmente Ele não é bom, simplesmente Ele quer o nosso mal. Há uma necessidade da evolução. E nós vamos aprendendo através dos intempéries da vida. É assim que a gente aprende a raciocinar, aprende a ser melhor, aprende a ter vontade de viver melhor. Porque senão a gente fica na inércia. Quantas não são as vezes que a gente sai de casa, dá de cara com aquela árvore na porta da nossa casa, faz isso a vida toda, mas a gente em momento nenhum vai procurar saber que árvore é aquela que está na porta da nossa casa. De onde será que vem? Às vezes a gente se depara com a oportunidade de fazer mais alguma coisa, a gente fala, mas já faz tanta coisa. Então a vida nos impulsiona. E muitas vezes, se nós não quisermos aprender pela calmaria, ela vai fazer a gente aprender por grande tempestade. Então ele diz assim, olha, não se preocupe, tudo tem a sua volta. Tanto é que tem a sua volta, que nós vamos assistir nas mesmas páginas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Portugal, por causa disso, e também que Portugal acabou se aliando depois da Inquisição, ele tem a sua terra dizimada com um grande terremoto no ano de 1700, desculpa. Dizimado, não sobra nada. Então, reversos da vida. E eles passam aí a estarem na mão de quem? Na mão da Espanha, na mão da Inglaterra. Então, toda a opressão que eles estavam fazendo na sua colônia, eles passam a viver essa opressão também. Mas também é
nesse período que as coisas florescem para o Brasil. Porque Maurício de Nassau, ele chega por esse período, principalmente na Olinda. Porque o nosso Nordeste tinha passado por grandes guerras. Que guerra é essa, Tânia? Dos portugueses que aqui estavam. Os portugueses que aqui estavam achavam-se brasileiros e não mais portugueses, não gostavam do português de Portugal, não gostavam dos índios, não gostavam dos negros. Olha a salada que viram. E aí era um tal de cada um pegar a foice e sair para tentar, assim, né, reclamar os seus direitos dentro da terra. E Jesus, assistindo tudo isso, através de Ismael, ele nos manda Maurício de Nassau. Era um rei, ele era da Holanda e ele vem passar um tempo aqui no Brasil. E ele vem, só com a sua presença, ele vai baixando as guardas. Ou seja, ele vai terminando aquele processo de rebuliço. Foi igual quando o Papa Francisco ele chega ao Brasil. Então nós estávamos aí vivendo um grande período, né, das manifestações, e no meio do povo que estava realmente fazendo a manifestação de verdade, tinha aquele povo que já estava acusando, destruindo as coisas que eram do outro. E quando ele chega, nós temos aí um período de calmaria. Quando Maurício de Nassau chegou, teve-se um período de calmaria. E ele traz os grandes pintores, ele traz arquitetos, ele traz uma grande melhoria, artistas. Por isso que dizem, eu não visitei, que Olinda é uma capital linda. É maravilhosa, um sonho meu, né? De ir até lá. Diz que é a cidade mais linda que a gente tem e ela é toda preservada nesse período. Então ele vem trazer impulso, ele vem trazer claridade, ele vem trazer um momento para que as pessoas acalmassem, não só acalmassem, produzissem. Porque um lugar onde a guerra, discórdia e confusão, que produção tem? Ninguém. Então o povo aqui também está começando o quê? Morrer de fome. Não tinha-se o que fazer, né? E é nesse período que, aproveitando desse momento, Ismael, segundo as ordens de Jesus, ele proclama novos espíritos para vir à terra, na presença dos bandeirantes. Por que, Tânia? Porque a terra não estava ainda toda, nosso solo brasileiro ele não estava todo povoado. Era uma época que a gente não tem os meios que a gente tem hoje. Não tinha nem carro de boi. Então as pessoas andavam a pé. Era muito difícil. Ter um cavalo deve ser muito rico. Geralmente as pessoas não tinham nem um burrinho, né? Então não estava toda povoada. E conforme esses homens, esses bandeirantes, fossem adentrando mais para dentro, eles iam trazendo o povoamento. E era necessário porque Jesus não queria que nenhuma parte do Brasil se perdesse. Ele queria que o Brasil fosse o que é hoje. Essa geografia que nós temos hoje. Essa geografia que algum tempo atrás achava que era possível separar uma simples dor. Né? Dá uma dor no dedo, uma dor de barriga, vamos nos separar. Não é assim. É igual um casamento, eu não posso me separar porque simplesmente eu quebrei, né, a unha na porta, eu não quero mais esse casamento, agora eu quero outro. Se eu não aprender a estar com o outro, eu não vou estar bem em casamento nenhum. Por isso que tem gente que casa 2, 3, 4, 5 vezes, sei lá, acha que casamento é trocar de roupa. E aí, um dos grandes nomes que vieram para cá foi o chefe da expedição, Fernão Dias. Ismael disse para ele assim, ó, será o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da tua coragem, há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Então, ele vinha para ir de um lado ao outro. Eles foram até a Amazônia, eles foram até o Pará, eles foram até o Mato Grosso, eles foram para todos os cantos, em busca do quê? Do ouro. E a preocupação de Fernão Dias, ele fala assim, para que nós vamos voltar à terra para ir atrás desse ouro, porque esse ouro é o que dissipa todo mundo. E nós não vamos ter a consciência que nós temos agora. Ismael fala assim, olha, mesmo o povo se perdendo por causa da riqueza, é necessária para a evolução. Então, vai ser preciso. Então eles vêm. E eles vêm homens assim de posse, mas eles acabam perdendo tudo em busca de um ouro que eles particularmente eles não acham. Quem vai achar esse ouro um pouco depois em Minas Gerais, não são eles. E mais Fernão Dias tem uma particularidade. É um período tão hostil, é um período de tanta divergência, de tanta dificuldade, que o filho dele criou uma rebelião contra ele. E o que ele faz? Ele manda enforcar o filho para conter aquela rebelião. Mas aquilo nunca sai da sua consciência. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, poucos. Porque é necessário que a consciência esteja em paz. Então ele pega as joias da filha, a joia da esposa, ele tem que se desfazer de um filho, ou melhor, ele manda assassinar um filho, e ele procura, e ele chega às Minas Gerais. Só que ele acaba não vendo o ouro, né? Ele chega, volta até falido, e ele volta até a metade da viagem, que foi aonde
ele tinha mandado, né, enforcar o próprio filho e que ele acaba aqui morrendo. E quando ele desencarna, né, que a gente não fala do processo da morte, a gente fala do desencarne, quem o recebe é Ismael. Mas Ismael já recebe dizendo que ele ia ter que voltar para reparar aquilo que ele tinha feito. Colocar ordem, trazer uma grande disciplina, não significa tirar a vida de ninguém, principalmente no próprio filho. Então ele ia passar por várias tristezas, ia ter muitas reencarnações difíceis por causa de um erro cometido, mesmo tudo tendo dado certo, feito como o plano espiritual queria. Mas errou numa vírgula, tem que vir para reparar. Não basta dizer eu estou errado, vai ser necessário a gente voltar para reparar aquele erro. Então às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus do céu, não sei porque fulano é meu irmão, não sei porque ciclano é meu filho, não sei porque Betânia é meu primo, não sei porque fulano é minha cunhada. É a lei da reencarnação. A reencarnação traz para perto aquelas pessoas com que a gente precisa estar e precisa reparar ali os nossos erros, as nossas dívidas, as nossas dificuldades. Precisamos aprender a amar. Enquanto nós não precisamos aprender, enquanto nós não aprendermos a amar, que a pessoa fica perto. E às vezes fala assim, mas não aguento mais. Mas fica perto. Então aprende a amar, não deixa para a próxima, resolve agora, diz que está tudo bem, está resolvido, vamos embora, porque senão fica perto. É até chegar aqueles casos mais agressivos de irmãos siameses, né? Aonde estão ali colados. Já pensou? Se não dá para ficar perto, imagina estar colado. Perdoa antes. Perdoar não significa esquecer. Dizer, esqueci, meu Deus, nem lembro mais. Não, isso é mentira. Significa assim, eu entendo que melhor você não podia fazer, então tá tudo bem. Se melhor você não podia fazer, tá tudo bem. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, né? A verdade é que Minas se sentia mais que toda parte do mundo, por nepotismo e tirania. Isso acontece bem depois, gente, no ano de 1700 e pouquinho já, quase findando para começar 1800. Minas Gerais cresceu tanto com os outros carinhos se encontraram por causa dos bandeirantes, que eles achavam que eles eram a autoridade máxima, que todo o poder estava concentrado em Minas. Só que já iniciava a Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, né, para todas as nações. O tema da Revolução a gente deixa para uma outra história, porque é muito longa para poder explicar tudo. Mas começou-se assim, esse era o ideal, né, do primeiro-ministro, ou seja, das pessoas estudadas, né, e vai invadindo o mundo todo, todas as outras nações estão pensando da mesma forma. E aqui no Brasil não se dá de forma diferente. Os estudantes, eles começam a pensar em liberdade e igualdade. Eles não querem mais ser colônia de Portugal e eles também estão cansados de Minas Gerais, porque Minas Gerais estava assim toda florida. Então o que ocorre? O que ocorre nesse período? Nós temos a Inconfidência Mineira. De que forma, Tânia? De uma forma assim, eram 11 homens, 12 na verdade, né? Eles se reuniam e diziam assim, olha, a gente precisa ter independência do Brasil, a gente precisa ter independência do Brasil, a gente não pode mais ficar assim sobre Portugal, Minas não pode fazer o que quer. Só que um desses homens, em um determinado momento da situação, ele resolve contar para todo mundo o que esses outros 11 iam fazer. Claro que não deu certo. Vai por água abaixo a tentativa do Brasil ser livre e deixar de ser colônia de Portugal. E não só isso, todos eles, os 11, foram condenados. Mas aí Dona Maria, piedosa, rainha de Portugal, na época, né, o que ela fala? Ela simplesmente diz assim, ano de 1790, ano de 1790. E ela fala assim, não vai morrer todos eles não. Eles tinham todos, né, a sentença de morrer simplesmente de uma forma muito triste, que é a forca, né, naquela época. Mas ela decidiu que não, só Tiradentes, o resto seria deserdado. Dessa vez não mais para o Brasil, já que estavam aqui no Brasil, né, que era comum os portugueses mandar os seus prisioneiros para outro lugar, seriam deserdados para a África. Mas Tiradentes, ele era o único que ia estar passando por esse processo. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que em Portugal, em 1400, ele se envolveu com a Inquisição? Que era onde aqueles padres da Igreja Católica acreditavam que o outro era bruxo, não era católico, não proclamava a mesma fé, ou era judeu, ou era muçulmano, tinha que morrer na fogueira? Tiradentes era um desses padres. E muitas vidas foram levadas à fogueira por ordem dele. Então ele tinha que morrer daquela forma, tinha que ter o corpo esquartejado para ele se quitar com a lei. Então ele diz assim, irmão querido, fala Ismael,
Ismael para ele. Quando pega ele, né, o espírito dele. Quando o espírito dele sai do corpo, no dia 21 de abril, do outro lado do plano espiritual, quem recebe ele é Ismael. E Ismael diz para ele assim, ó: resgata hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor, nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso, com as lágrimas do seu sacrifício, em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Então, por tudo que ele tinha feito, ele não tinha direito a permanecer na vida e nem morrer de outra forma. Tinha que ser aquela. Então, tudo que nós fazemos é escrito no livro da Bíblia. Todos nós podemos fazer um novo fim. Não dá para fazer um novo começo, como diz o Chico pra gente. Chico Xavier diz assim, ó: não dá para fazer um novo começo, mas um novo fim todo mundo tem direito de fazer. Não tem mais aquela história assim, não dá tempo. Outro dia eu vi na reportagem uma senhora estudando, aprendendo a escrever o seu nome aos 92 anos de idade. Para muitos é assim, já está velha, vai morrer, para que aprender a escrever? Não. O espírito, ele pode fazer qualquer coisa enquanto o coração pulsa, enquanto ele respira. Então, nós somos responsáveis. A gente vê essas barbaridades acontecendo e acha que vai ficar assim. Não vai ficar. Dentro da lei da justiça e da caridade, cada qual terá que voltar aqui para reparar aquilo que foi feito. Então, hoje nós estamos reparando aquilo que a gente fez ontem. E queira Deus que só reparemos o do passado, que daqui para frente temos uma conduta melhor para nada mais poder reparar. Senão é dupla missão, né? E o que acontece nesse período, né? Tiradentes morre, é feito aquele processo todo de independência, né? O Brasil perde naquele período, não fica independente, por isso que a independência do Brasil ela vai vir anos depois, pela mão de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, né? Por quê? Porque não é um período, para tudo tem um tempo. Há um tempo para colher, há um tempo para plantar, há um tempo para semear. E aquele período de Tiradentes não era o melhor tempo, não era o melhor período, não estava na época. Podia ser um tempo para a França, mas não era um tempo para o Brasil. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano trocou o carro, eu quero trocar o meu. Mas fulano está no tempo dele, você vai ter que aguardar o seu. Tudo dentro do seu tempo. Tudo dentro do tempo de Deus. Deus tem um tempo para curar e tem um tempo para operar. Então o Brasil ele continua sendo colônia de Portugal, até que nós temos aí grandes mudanças. Com a França, depois daquelas guerras que tinha, o povo na guilhotina por causa da liberdade, da igualdade, um oficial de justiça ele vira imperador, Bonaparte, né? Todo mundo quando lembra de um louco, a gente lembra de Napoleão Bonaparte. E quando ele torna-se imperador, quando ele passa a ser o controlador, ele começa a querer os outros reinos. E o rei de Portugal, no ano de 1808, eu sempre estou lembrando de 1900, no ano de 1808, o que ele tem que fazer? Ele tem que fugir para o Brasil. Não há outra saída. Se as tropas de Bonaparte, Napoleão chegassem lá, ia acabar com tudo, inclusive com eles. Então o que a família real faz? Pega tudo, um monte de caravelas, põe esse oceano adentro e vem todo mundo para o Brasil. E é muito bom, porque é nesse período que vai surgir o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional que nós não tínhamos, o telégrafo que nós nem imaginávamos, a luz a querosene e os tachos de barro que eram utilizados para a higiene íntima, onde os escravos no final do dia jogavam aquilo numa vala. E nada disso se tinha. Então, quando ele se chega aqui, até tem uma sigla que chama-se assim, põe-se à rua, porque acreditavam que quando eles estavam aqui, tudo era da coroa. Então a sua casa era da coroa, os seus bens eram da coroa. Então, põe-se à rua. Foi um período também muito calmo no Brasil. Foi de grande tecnologia, de grande avanço, mas essa população toda que fez todo esse estardalhaço, em alguma época teria que estar revendo, porque não se pega aquilo que não lhe pertence. E ele chega aqui, só que em determinado momento ele fica aqui, é um período que as coisas vão dando uma certa melhorada em termos de economia, né? Minas perde aquele seu pedestal, mas passa-se algum tempo, Dom João precisa voltar. E o que ele faz? Ele deixa seu filho aqui, Dom Pedro I. E ele fala assim, Pedro, se eu tiver que perder o Brasil, que seja para você, que não seja para outro. Porque ele sabia que era necessária a independência. Que Portugal ia perder aquela colônia, como tantos outros países já não tinha mais. Mas ele não queria
deixar o Brasil sem uma realeza, porque naquela cabecinha dele era necessário. Então ele diz assim, olha, se eu tiver que deixar o Brasil para alguém, que seja para você. E vai-se embora. Quem fica no lugar é o filho. E o que o filho faz? O filho vai, né, aos poucos tentando colocar uma certa ordem. Ele, no primeiro momento, ele é muito criança, então fica com ele outros professores que o ajudam a ter uma certa estabilidade, mas a verdade é que as coisas nunca se acalmam. E quando ele já é um homem feito, ele é obrigado a tomar uma atitude, que é aquela que dá independência, né? Ele diz assim, ó, independência ou morte. Ou seja, ele anula. Portugal passa a não ter mais uma colônia. Então, tudo que se tinha aqui, ficaria aqui. Não seria mais retirado daqui para ser levado para lá. As riquezas, os ouros, uma vez que Espanha já tinha dilapidado, né? Tudo não era ouro. Tanto que diz que nós temos um diamante azul, que diz que é a coisa mais linda lá na Inglaterra, né? Fica junto com a nossa querida Elizabeth. Mas que fique, porque os bens materiais são passageiros, né? O que a gente guarda não dá para levar. Então, o que ocorre, né, nesse período? Ele convoca a independência do Brasil. O Brasil passa a ser independente. A partir daí nós vamos ter as primeiras constituições, vamos ter aí toda essa coisa que a gente tem hoje, que a gente não entende para que serve. Senado, deputado, né, vereador, a gente não sabe para que esse povo trabalha. Mas é nessa época que esse povo surge, né? Chega a ser aqui. O tempo corre mais um pouco e 100 anos depois vai sendo necessário consolidar-se, né, o Brasil por si só. Mas o que ocorre nesse período? Para consolidar o Brasil por si só, faz-se necessário que venha alguém e dê essa autonomia para o Brasil. Mas antes era necessário acabar com a escravidão. Já tinha tido algumas leis, né, que aliviavam, então os anciões eram livres, a lei do ventre livre, que toda mulher grávida, mesmo sendo escrava, seu filho nasce livre. Tinha se extinguido o tráfico negreiro, mas ainda tinha que resolver essa situação dos negros no Brasil, que eram ainda cativos, poucos tinham conseguido ainda a sua corrida. E é onde Jesus, próprio mestre, convoca Longinos. Tânia, quem é Longinos? Lembra da crucificação? Essa semana agora que vai iniciar, todo mundo vai falar da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo durou um pouco mais de 12 horas, está no cenário mental de cada um de nós, mas nós não lembramos do Cristo de outra forma. No final daquele momento de agonia do Cristo, tudo, quando ele diz, Pai, a ti eu te entrego o meu espírito, e ele suspira e volta ao plano espiritual, Longinos, um soldadinho anão, do exército romano, com dificuldade de visão, porque ele tinha catarata, ele pega a sua lança, enfia no Cristo para saber se ele tinha morrido mesmo. Porque em geral aquele povo agonizava, morto daquela forma, durante muito tempo, 2, 3 dias. Quando ele faz isso, acontece mesmo Jesus já ultrapassado, saindo do nosso plano para ir para o outro, ainda ele faz mais um milagre. Aqueles olhos dele, dificultoso pela catarata, passa a ficar limpo. Ele começa a enxergar como ele nunca antes tinha enxergado. Ele é o São Longuinho da Igreja Católica, que quando a gente quer alguma coisa que a gente pede, a gente dá 3 pulinhos, né? É ele. Depois ele foi canonizado como santo. Por quê? Porque naquele exato momento ele teve essa como que eu posso dizer? Ele teve essa oportunidade, né? E ele vira cristão. E ele começa a propagar o cristianismo naquelas terras tão áridas. Então, depois canonizam ele vira santo, tudo. Mas no plano espiritual ele não era nenhum santo canonizado. Então Jesus chama ele a conta. E fala assim, olha, escuta, você lembra o que você fez? Ele fala assim, lembro sim, Senhor. A gente sempre lembra, né? E durante várias reencarnações ele fala, eu venho tentando pagar aquilo que eu fiz. O Senhor sabe como é. E ele fala assim, olha, eu vou te dar uma única missão. Se você conseguir passar por essa missão, você não precisa mais voltar à Terra. Você vai ser rei na pátria do Evangelho, que é o Brasil, e você tem uma grande missão. Só que você não vai morrer. Porque quando você já estiver bem velhinho, você vai ser expulso do Brasil, pelas mesmas pessoas que visitam a sua casa. Vai ser uma época muito dura, muito difícil, mas eu vou te acompanhar. E ele aceita.
Jesus fala para ele: essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daqueles que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Será imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeição de maioridade como nação. E foi o que aconteceu. Ele nasce aqui, ele é brasileiro, né? Ele nasce aqui, ele é um rei, que nós, historiadores, a gente sabe que ele é muito dócil. Ele gostava de andar no meio das populações para saber que aquele povo necessitava. Todos que chegavam a ele tinham um aconchego. Escravo fugiu, chegando perto dele já era aporreado, não tinha jeito. Os índios ele respeitava, só teve um aborrecimento para Jesus, né? Ele se envolveu na Guerra do Paraguai e não era para se envolver. E como ele se envolveu na Guerra do Paraguai, Jesus fala que nós teríamos ainda tristes momentos para viver por causa dessa situação. Porque cada nação tem o direito de viver a sua independência e a sua vida, sem intrometição do outro. E a gente acha que pode se intrometer e dar palpite na vida dos outros. Então, o que ele faz? Ele reencarna, ele é o Dom Pedro, ele é o pai da princesa Isabel. Em determinado momento da vida, quando ele já está mais doente, ela que passa a reger. Por isso que no ano de 1888, dia 13 de maio, ela dá alforria para todos os escravos, ela, sob o olhar de Ismael está perto dela quando ela assina os documentos. Só que depois, Brasil, né, aqueles que eram a favor, já não era mais a favor do Dom Pedro, porque eles eram dono de escravos, tinham ficado sem escravo, então eu era seu amigo até você pisar no meu pé, quando você pisou no meu pé, não sou seu amigo mais. Já que eu não sou seu amigo mais, vai-se embora. E no ano depois, em 1989, o Brasil proclama a República e manda ele embora. E aí perguntam assim para ele, sempre tem aquele amigo da onça, né? Dom Pedro, você vai embora assim mesmo? Por que você não convoca suas tropas, né? Enfrenta essa situação? Ele fala, não, está na hora de eu ir. Se eles querem república, fica com a república. E ele volta e vai morrer alguns meses depois em Portugal, como Jesus falou. Então todos nós vamos ter algum momento que aquela pessoa para quem a gente deu a mão, ela vai simplesmente fazer de conta que não foi conosco. Aquele tal de cuspir no prato. Deixa passar. Cada um com o seu ombro. Né? Não leva isso. Não coloca no coração. Não leva resíduo tóxico com você, não. Deixa para lá. Cada um é responsável por aquilo que faz. E aí, depois disso, né, a doutrina espírita está aí no mundo já assolando de uma grande forma. E ela vai chegar, né, no ano de 1804, Allan Kardec reencarna, que é um espírito, né, que a gente costuma dizer, com a tarefa de codificar, ou seja, de trazer os ensinamentos dos espíritos, que para nós é o consolador prometido que Jesus tinha nos prometido, que é aquilo que nos dá resposta para tudo. Se você pegar o livro dos espíritos, você tem resposta para tudo. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem consolação. Se você quer entender a morte, entre céu e inferno. Quer entender a criação da Terra? A Gênesis. Não entende o processo, o mecanismo da mediunidade, livro dos médiuns. Então, ele vem para nos trazer a codificação, para nos dar uma nova chance de ver a vida um pouquinho mais ampla. E aqui no Brasil, quem vai reunir tudo isso, as primeiras experiências, né? Vou ler rapidinho, as primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande ciclo homeopático, sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hermann. Frederico Hermann, para quem não conhece, é aquela pomadinha do vô Pedro. É ele que depois nos passa aquela receitinha na pele de um preto velho, a pomadinha do vô Pedro. E já tínhamos, antes da codificação da doutrina espírita, o espiritismo no Brasil corria solto. Também com índios, com negro, com português, corria solto, não tinha como. Já era conhecido, mas era uma coisa muito solta, que precisava se ligar tudo. E como que se faz isso? Através do Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele descerá as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos impostos. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Todos nós conhecemos o Dr. Bezerra de Menezes como médico dos pobres.
aquele que a gente pede, coloca um copinho de água do lado da cama, no outro dia a gente bebe a água, vem para cirurgias espirituais. É assim que a gente conhece Bezerra. Mas Bezerra é responsável pela doutrina espírita hoje no Brasil. Foi ele que foi juntando tudo, dando forma a esse espiritismo dentro do solo brasileiro, através da Federação Espírita do Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira, que tem como sede o Rio de Janeiro. Então ele foi estabelecendo ordem, tirando os conflitos, porque cada um tem a sua maneira de ver, colocando todo mundo num único ponto. Para quê? Para que o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, tivesse firme aqui dentro da pátria do Cruzeiro. E as considerações finais, né? Porque quando Jesus, quando tudo isso acontece, finaliza, nós estamos na última página, pode vir, Jair. Nós estamos na última página. Hoje eu estou de O que ele fala? O que Jesus nos diz? Ele fala assim: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Nós estamos vendo isso hoje. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no conceito dos povos do planeta. A responsabilidade do Brasil hoje, no que se diz politicamente e economicamente, não nos pertence. Pertence a quem dirige. Então, o que nós podemos fazer nesse momento de grande crise, de grandes conflitos, é levar o nosso pensamento a Ismael, pedindo para que ele possa dar claridade para quem assim de direito. Mas a parte espiritual, a parte fraterna, a parte de fé, a parte caridosa, Ismael espera um pouquinho de cada um de nós. O Brasil é um solo firme, então pode vir qualquer corrupção que venha, pode vir qualquer problema que venha, tudo isso vai passar como tantos outros passaram. Quando a gente lê o livro nas suas miúças, a gente vai vendo que o Brasil teve muitas dificuldades, teve muitos conflitos, mas todos eles foram superados. Esse também vai ser superado. Esse também vai ser resolvido. Bastamos que tenhamos fé e nunca perdemos a esperança de que o Brasil é uma pátria que acorda. Porque se nós deixarmos de acreditar no Brasil, aí já não tem mais sentido de ser. Se nós brasileiros, a gente começar a ter uma rebelia de que eu não gosto de morar aqui, não sei por que eu reencarnei aqui, encarnamos aqui porque nós somos transportados com a árvore do Evangelho. Ou seja, foi nos dado o direito de refazer aquele caminho que a gente até então não tinha trilhado direito. Aqui nós temos todo um aconchego espiritual para podermos ter aí a cura para o nosso espírito tão doente. Obviamente que cada qual será responsável pelo aquilo que faz. Então não nos preocupemos tanto, não vamos nos irritar tanto. Vamos viver as nossas vidas como uma oportunidade divina, dentro de uma pátria abençoada, escolhida pelo próprio Jesus, com muita dignidade e com muito respeito. Doravante o Brasil político será entregue à sua própria responsabilidade. Bem-aventurado todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois dele é o reino imortal da suprema aventura. Cada um que chegou aqui e fez o seu pedacinho, está escrito no livro da vida. E aí o último, vocês me encontram no Face ou no blog. O blog tem alguns textos, tem os 2 livros, um que eu psicografei e outro que eu estou escrevendo, tem maiores apresentações ao meu respeito. Eu muito agradeço a oportunidade, que todos vocês possam receber aquilo que vocês vieram buscar. Que não for dessa vez, tente de novo. Eu passei 2 décadas esperando a psicografia da minha mão. Então, algumas coisas precisam de algum tempo. Nós precisamos de tempo para receber e eles também precisam de tempo para nos falar. Mas que sejamos mais felizes a partir de agora, para que a gente não precise mais buscar psicografias depois, porque a gente já teve resolvido, já teve dito enquanto vida. Porque toda vez que a gente tem que vir buscar uma psicografia, é porque alguma coisa a gente quer saber, alguma coisa a gente precisa dizer. Que a gente possa dizer: eu te amo, eu preciso de você, eu não vivo sem você, me perdoa, olhando os olhos nos olhos. Que a gente não se distancie tanto do outro e que o outro seja para nós o irmão tanto quanto nós. Beijo muito carinhoso, fique com Deus, muito obrigada, até a próxima. Tem pergunta? Eu me esqueci. Então tá bom, gente. Se tiverem alguma dúvida, vocês dão uma olhadinha no livro, tá bom? Bom, eu já li esse livro faz muito tempo, né? Serviu para relembrar algumas coisas, né? E realmente é um livro muito legal. Além de uns 15, 20 anos. Mas vale para ele.
muitas vezes a gente não se dá conta de quanto a gente recebe. Então, essa é a minha oração hoje, agradecemos a Deus por a gente receber os pedidos. Agora eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem levantar um pouquinho, vocês podem levantar, só pediria para vocês não fazerem muito barulho lá na frente. Se quiserem ir no banheiro, tomar uma água, posso fazer. Mas façam isso sem muito alarde, com tranquilidade, com paz. E mantenham o pensamento sempre elevado, tá bom? Só não façam muito barulho, sempre que está terminando alguma coisa. Estão livres para dar uma levantadinha, esticar o corpo.